Todos receberemos uma cópia gratuita do Alcorão hoje. Sim, como um presente de todos nós para vocês. Por que não? Afirmamos que esse presente não tem preço nem valor monetário. Obrigado, Sabel Ahmed, pela ótima apresentação. Muito a aprender. E o teste foi tranquilo, só uma brincadeira, então não fique chateado. Então vamos abrir para perguntas. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. É só levantar a mão que eu passo o microfone. Sim. Convidados terão prioridade. Ok, convidados primeiro? Sim. Vamos lá. Levante a mão e fale. Muito obrigada. Meu nome é Michele e por muito tempo eu quis vir a esta instituição para entender mais sobre diferentes culturas. Sempre tive um desejo ardente de aprender mais sobre culturas. Estou curiosa para saber se você pode me ajudar com uma coisa. Este mês vou fazer uma palestra e a palestra é sobre os desafios entre culturas, dentro das próprias culturas e na comunidade. E estou tentando identificar certas áreas para as quais eu possa direcionar as pessoas para aprenderem um pouco mais. Minha área de especialização sobre a qual vou falar é mediação. Então, como lidar com conflitos? Se eu fosse orientar alguém pelo Alcorão, por exemplo, existe uma área específica que eu deveria analisar? Ou uma frase ou expressão específica? Algo que oriente a mediação e ajude as pessoas a conversarem mais, em vez de entrarem em conflito. Muito bom. Bem, vamos dar uma grande salva de palmas para a Michele que veio aqui. Então a pergunta é, no Alcorão existem certas passagens que orientam as pessoas a se unirem e mitigarem as diferenças? E só para que a gente perceba que, sabe, essas são as passagens comuns pelas quais a humanidade deveria viver. Então eu diria que a passagem que mencionei é uma delas. Além disso, outra passagem está no capítulo 60, versículo 8. Deus está dizendo, especialmente aos muçulmanos, que a maneira como vocês devem viver com outras pessoas de diferentes crenças ou sem crença é com bondade, justiça e paz. A forma padrão que Deus nos ordenou como vizinhos para vivermos se resume nessas 3 palavras que compartilho com vocês. Com bondade, com justiça e com paz. Se apenas essa única passagem fosse aplicada por cada ser humano, cada cultura, cada vizinho, certo? Cada sociedade, a paz seria o resultado. Então hoje, o que vamos fazer é, inshallah, se Deus quiser, por vocês terem vindo aqui, sim, a sobremesa e a comida, certo? E o maravilhoso encontro, todos eles têm, sabe, algumas coisas tangíveis. Todos nós receberemos uma cópia gratuita do Alcorão hoje. Sim, como um presente nosso para vocês, por que não? E nós dizemos que esse presente não tem preço, ele não tem valor monetário. Então eu diria que compartilhar isso, esse é o número 1, certo? Número 2, esta mesquita está aberta a qualquer hora, 24 horas por dia, literalmente, 365 dias por ano. Nosso imã está aqui. Ele não dorme aqui, aliás, mas estou dizendo que você pode vir ou qualquer pessoa pode vir aqui. Pessoas com ou sem crenças podem dialogar sobre semelhanças e diferenças. Quais desafios comuns enfrentamos como seres humanos e vizinhos? Essa possibilidade também está aberta. Número 3 é, sabe, não espere por um dia de portas abertas na mesquita como este, só aparecer a qualquer momento. Venha com sua família, igreja ou sinagoga de qualquer forma. Podemos nos sentar como seres humanos, como irmãos e irmãs, certo? E se alguém precisar de um apresentador muçulmano em suas escolas, em suas igrejas, nas universidades, nós também temos um tipo de clube de palestrantes aqui. Também podemos enviar pessoas para lá. E todos esses serviços dessa mesquita incrível são para educarmos uns aos outros. Ao educarmos uns aos outros, obviamente, você sabe, muitas e muitas barreiras que achamos que temos, certo? Barreiras que criamos em nossa mente, elas vão desaparecer. Então, essas são algumas das maneiras que o Islã, os muçulmanos e nós, como seus vizinhos, podemos ajudar uns aos outros. Obrigado. Temos um microfone com fio deste lado e um microfone sem fio. Então, podemos pegar o outro porque ele tem um... Você pode pegar, pode trazer aquele, por favor? Desculpe. Ok. Aquele tem um microfone especial acoplado. Muito bom.
Espero que muitos de vocês tenham ficado com várias perguntas baseadas nas semelhanças. Obrigada. Oi. Então, no cristianismo, acreditamos que se você pecar ou se você for contra Deus, desde que você peça perdão ou busque o perdão, Ele vai te perdoar e seguir em frente. Existe algo assim no Islã que se alguém se desviar do caminho? Claro, claro. Sim, essa é uma boa pergunta. Qual é o conceito de perdão no Islã? Muito importante, sabe, Deus tem mais de 99 nomes ou atributos. Alguns dos nomes do Criador são: Ele é um Criador misericordioso, Ele é um Criador perdoador, Ele é um Criador amoroso. Sabe, você como mãe do seu filho Yusuf e avó da sua neta ali em cima, se eles não estiverem se comportando bem, por exemplo, às vezes a gente nem sempre quer, sabe, gritar com eles, levantar a voz para eles. Nós, como pais, como avós, queremos abraçá-los, queremos aconselhá-los. Da mesma forma, Deus está aberto para que nós, seres humanos, mudemos de rumo e voltemos para Ele. E Deus ama isso. Então, de acordo com o Alcorão, Deus é um Deus misericordioso e perdoador. Então, o conceito de perdão é esse. Se alguém comete um erro, e todos nós somos pecadores, quando cometemos erros, há alguns passos que precisamos seguir. Primeiramente, precisamos reconhecer que sim, cometemos esse pecado ou esse erro. Então, o reconhecimento é muito importante. A segunda coisa é que devemos nos arrepender sinceramente diante do Criador. Para arrependimento diante do Criador, não há um confessionário com o ímã presente. Você tem uma caixa? Não existe confissão de pecados assim. O quê? Então, não existe esse negócio de confessar os pecados ao padre, ao pastor na igreja. Na mesquita, em casa, no carro ou em qualquer lugar, posso me arrepender sinceramente diante de Deus. Número 2, certo? E número 3, ao nos arrependermos diante do Criador, não precisamos de mediador. Porque um dos nomes de Deus, ou alguns dos nomes de Deus, é que Ele é o onisciente, aquele que tudo ouve. Então, por esse motivo, por que passar por tantos canais? Arrependemos-nos diretamente a Deus, sem mediadores. Esse mediador não é nem mesmo Muhammad, que a paz esteja com ele, nem mesmo Jesus ou Moisés ou qualquer outra pessoa. Nenhuma pessoa, viva ou morta, porque Deus está sempre vivo. Ele está sempre ouve e tudo sabe. Então esse é o número 3. Quarto ponto. Para obter perdão dos pecados, é preciso se comprometer a não repetir o erro. Então isso também é importante. E por último, mas não menos importante, faça algo extra, algo muito bom, certo? Sabe, é como numa sala de aula, suponha que o professor diga: olha, você faltou algumas aulas, tirou um B menos, que tal fazer isso? Você está olhando para ele? Ok, é assim. Então suponha que o professor diga: se você fizer essa tarefa extra, seu B menos vai virar um A. Certo? Então faça algo extra. Então, novamente, em resumo, Deus perdoa tudo. Ele é misericordioso, Ele é onisciente. De acordo com o Islã, ninguém leva nossos pecados, ninguém morre pelos pecados. É responsabilidade pessoal. Se eu ultrapassar o limite de velocidade, eu é que devo arcar com as consequências, não outra pessoa. Então, o perdão dos pecados vem através do arrependimento direto, sem nenhum intermediário. Esse é o modo islâmico de perdão. Boa pergunta. Obrigado por vir, inclusive com toda a família. Bem ali, maravilhoso. Você tem 3 gerações de membros da família aqui. Sim, senhora. Oi, só quero um contexto sobre Maomé. Sempre que mencionam seu nome, dizem que a paz esteja com ele. Fico curiosa sobre isso. E ele foi o primeiro profeta. Estamos falando de quantos anos atrás? Claro. Ok, então a pergunta é: por que dizemos Maomé que a paz esteja com ele? Certo? Ele foi o primeiro profeta? Ok, então Maomé, que a paz esteja com ele, foi o último profeta. De acordo com o Alcorão, capítulo 33, versículo 40, ele é o selo dos profetas. Ele é o último profeta. E ele veio com a mesma mensagem que os profetas anteriores também trouxeram. A humanidade deve adorar somente um Deus, submissão ao Criador, seguindo a orientação de Deus. E a ele foi revelado o Alcorão para compartilhar com a humanidade, para que a humanidade possa superar seus problemas e encontrar as soluções. Então ele foi o último profeta. Então por que dizemos Maomé que a paz esteja com ele como uma forma de respeito?
Sabe, antes de tudo, o próprio Alcorão diz que os muçulmanos devem invocar paz e bênçãos sobre o profeta. Que a paz esteja com ele, certo? Não só o profeta Maomé, mas também costumamos dizer Jesus, Moisés e Abraão, que a paz esteja com eles, certo? Todos os profetas são iguais para nós. Amamos, admiramos e acreditamos neles. Que a paz esteja com todos os profetas. O profeta Muhammad disse que a paz esteja com ele, que ao mencionarem seu nome, roguem paz e bênçãos sobre ele, pois há recompensa extra nisso. Terceiro, consideramos todos os profetas exemplos a seguir, e Muhammad, que a paz esteja com ele, como o exemplo final e supremo. Exemplo a ser seguido significa queremos ser como ele foi, seguir o exemplo dele, a maneira como ele tratava sua esposa, sua família, como ele era maravilhoso com os órfãos e as viúvas, como ele era excelente com os vizinhos. Sabe, ele disse, você não é um verdadeiro crente se comer até se fartar enquanto seus vizinhos passam fome. Devemos garantir que sigamos o exemplo dele. Então, a questão é que mesmo que eu queira seguir, digamos, Moisés totalmente no meu dia a dia, a vida de Moisés, que a paz esteja com ele, não é bem documentada. Nós não temos todos os documentos vindos de, você sabe, 3.500 anos atrás, até o nosso tempo. Por exemplo, quando ele acordava de manhã, que tipo de oração ele fazia, como ele orava, como ele comia, que comida consumia, como lidava com vizinhos, esposa e filhos. Não temos detalhes. Precisamos disso, mas não temos. Então, o que Deus fez foi, já que Muhammad, que a paz esteja com ele, é o último profeta, ele documentou a vida. Então, as pessoas daquela época escreveram todos os detalhes sobre a vida de Muhammad, que a paz esteja com ele. Como ele viveu sua vida, como ele adorava o Criador e como ele tratava a humanidade da melhor forma. Então, como temos essa documentação e como ele é o último profeta, como forma de respeito, dizemos que a paz esteja com ele. Sabe, por exemplo, para meus pais, eu não chamo só pelos nomes. Eu digo mamãe ou baba. Eu não os chamo pelo nome. Sabe, quando temos, tipo, suponha que um presidente dos Estados Unidos entre aqui, certo? É difícil dar um exemplo em qual presidente eu deveria pensar, sabe? Antigamente era fácil, certo? Agora, qualquer nome que você escolher, sabe, você está encrencado. Beleza. Vamos supor Abraham Lincoln. Beleza. O quê? Ainda estou encrencado? Não, talvez não. Tudo bem. Então, se ele entrar, eu não vou dizer, sabe, mas, ei, cara, Lincoln, cara, como você está, certo? Vou dizer, presidente Lincoln, seja bem-vindo à mesquita, sente-se aqui, vamos servir o almoço. Algo assim por respeito, certo? Vou conectar algo rápido aqui, tudo bem? Só para você, para todos nós. Então, uma vez estávamos prestes a fazer um passeio de barco em Chicago, no centro de Chicago, certo? Temos o Lago Michigan lá em cima. Então, estávamos na fila lá. Minha família, minha esposa e 3 filhos aguardávamos na longa fila para embarcar no passeio de barco. Enquanto eu observava as pessoas, é uma cidade grande e cheia, tipo Toronto. Enquanto eu estava lá, vi uma senhora mais ou menos daquele lado. Ela ficava me encarando, certo? Meio estranho, né? Ela foi se aproximando, andando direto na minha direção e olhando só para mim. Eu fazia sinal para minha esposa, tipo, o que está acontecendo aqui? Certo. Me salva, né? Seja meu guarda-costas. Ela então se aproximou, ficou a cerca de 1,5 metro e me olhou. Ela apontou para mim e então disse, você parece com Abraham Lincoln. Eu disse, sério? Nunca pensei nisso. Mas de qualquer forma, esse é o motivo, o respeito, a honra que damos a Muhammad, que a paz esteja com ele. É por isso que dizemos Muhammad, que a paz esteja com ele. Boa observação, boa pergunta. Não tenho certeza de quem levantou a mão primeiro, você mesmo ou eu vou depois disso. Alguém pode pegar o microfone sem fio? Ok, você tem a pergunta sim. Eu acredito em Deus. Eu não acredito que estamos todos aqui por acaso, certo? Tem que haver um significado mais profundo para estarmos aqui, apesar do que está acontecendo lá fora. O que eu tenho muita dificuldade em acreditar é que existe um céu e um inferno. Acho que céu e inferno estão aqui mesmo. Basta ser bom e seguir os mandamentos ou o Alcorão.
Céu, se você for mal, se seu nome for Trump, inferno. Uau! Eu não ouvi isso. Você ouviu, mas essa é a dificuldade. Eu não consigo acreditar em céu e inferno. Eu acredito em céu e inferno bem aqui. Nós mesmos criamos isso. Então, você quer meu comentário ou isso foi o seu... Não, seu comentário. Ok, meu comentário, tudo bem. O motivo pelo qual nós muçulmanos acreditamos no céu e no inferno é que não estamos inventando coisas. De acordo com a gente, o Alcorão mesmo menciona que vai haver uma vida após esta. Certo? Sabe, na verdade o Alcorão tem mais de 6.000 passagens, quase 1/3 do Alcorão fala sobre a vida após a morte, 1/3 dele. E o motivo é que, sabe, esta vida é uma vida curta. 60 anos, 100 anos, 200 anos, mas a maior parte da nossa vida é a vida após a morte, a eternidade, certo? Então, por esse motivo, dizemos que esta vida é como uma sala de aula. E então estamos nos preparando para essa vida eterna. Então agora a sua pergunta pode ser, ok, de um ponto de vista lógico e racional, existe a necessidade de céu e inferno? Eu diria que sim. E tudo isso remonta aos atributos de Deus. Veja, um dos atributos, ou alguns dos atributos de Deus é que Deus é um Deus justo. Ele é o melhor juiz. Se for o caso, o julgamento precisa acontecer em algum lugar. Nesta vida, como você sabe, pessoas como Mr. T ou outros, não estou citando nomes. Algumas pessoas podem escapar da justiça neste mundo por causa do nome, da fama, do dinheiro, das conexões. Então, pessoas más neste mundo podem não receber todo o castigo. E as pessoas boas neste mundo, por causa das circunstâncias, podem não receber toda a sua recompensa. Se Deus é justo, julgamento e justiça precisam existir em algum lugar. Se não for aqui, tem que ser em outro lugar. Esse outro lugar seria no dia do juízo. Então existe uma conexão lógica entre o fato de Deus ser justo e a ligação deste mundo com a vida futura. Portanto, afirmamos que pessoas boas devem ser recompensadas, enquanto aquelas que não se arrependem precisam enfrentar consequências. E esse será o lugar final das consequências. Sabe, por esse motivo, nós muçulmanos, quando passamos por alguma calamidade, certo, quero dizer, todos nós enfrentamos calamidades, infelizmente. O Alcorão diz no capítulo 2, versículos 155, 156 e 157. A tradução é a seguinte: que Deus está falando e Deus está dizendo que certamente vou testá-los com algo de medo e fome, e perda de vidas, e perda de propriedades e vegetação, mas dê boas notícias àquelas pessoas que dizem, sabe, a Deus pertencemos e a Deus retornaremos. E para essas pessoas a misericórdia de Deus e as bênçãos de Deus virão. Então, como ser humano, a vida de um muçulmano, como a de qualquer ser humano, é fazer o seu melhor. Sabe, você pode ser o melhor motorista na estrada, mas não pode controlar as outras pessoas. Qualquer um pode bater no seu carro por trás ou invadir sua faixa e causar uma colisão frontal. Que Deus nos proteja, mas essa é a realidade, não é? Então, se essas coisas acontecerem, coisas que não estão sob nosso controle, nós dizemos, Deus está no controle. Tudo o que está acontecendo conosco, Deus está no comando, há um propósito nisso, há uma sabedoria nisso, nós aceitamos e estamos satisfeitos com isso. Então, tendo esse contentamento e acreditando no Criador, nós dizemos que sentimos que, tendo paciência, haverá uma recompensa nisso. Então, por esse motivo também, nós dizemos que definitivamente faz sentido que exista uma vida após a morte. Sim. Boa pergunta, sim. Excelente. E então temos uma pergunta ali. Sim. Sim. Meu nome é Richard. É uma pergunta sobre dieta. São duas partes. Então a primeira pergunta é: existem restrições alimentares? Se você for muçulmano, quais seriam? Coisas que você não pode comer. E também, agora você vê muitos alimentos identificados como halal ou certificados como halal. O que isso significa para um não muçulmano? O que eles devem compreender ao ver a palavra halal relacionada aos alimentos que consomem? Obrigado. Muito bom. Deem uma grande salva de palmas para ele por ter vindo e também para todos os visitantes e para nós. Maravilhoso. E essa é uma pergunta realmente relevante. Existem certos termos em árabe e certos conceitos árabes. Quando soubermos o que eles são, vamos sentir, sabe o quê? Eles nem são tão estranhos assim. Nós acreditamos nisso e aceitamos. E o motivo é este. De forma simples, halal é análogo ao kosher.
Halal é uma palavra árabe que significa permitido. Mas quando se trata do contexto do que comer e do que não comer, halal significa o que é permitido comer. Mas antes de entrar em detalhes, o conceito fundamental e importante é este: Deus é quem nos criou e Deus é quem nos deu esses corpos como responsabilidade. Isso significa que devemos ingerir apenas aquilo que Deus quer que a gente ingira. Qualquer coisa que faz mal ao corpo e que Deus nos proibiu, qualquer coisa proibida, é haram. Você tem o halal, que é permitido, e o haram, que é proibido, certo? Então, com essa base, existem certas coisas que não devemos consumir, certo? Não podemos comer carne de porco. Carne de porco é proibida. Não podemos consumir substâncias intoxicantes. Deus diz no Alcorão, capítulo 5, versículo 90, que qualquer substância intoxicante, não importa o tamanho da porção, é proibido. E nós sabemos o motivo disso. Você sabe, há 45 mil acidentes causados por motoristas bêbados nos Estados Unidos a cada ano. As pessoas bebem, dirigem, certo? Perda de vidas, bens e sofrimento. Por causa da bebida, nós sabemos, você sabe, dos intoxicantes e das drogas, dos cânceres que isso pode causar, das perdas financeiras que temos, do sofrimento que enfrentamos, tanto para a pessoa quanto para a família que vai ter que cuidar dela. Então, Deus sabe o que é bom e ruim para nós. Por esse motivo, o álcool, qualquer tipo de intoxicante, até mesmo uma gota, é proibido no Islã. Também não podemos comer carne de porco. E qualquer animal que tenha morrido antes de ser abatido, nós não podemos comer. Não podemos consumir sangue. Então, além dessas coisas que são proibidas, as outras coisas que podemos digerir, por exemplo, ovelha, cordeiro, vaca, todos esses são permitidos e também precisam ser abatidos de uma maneira específica. Você sabe que há um jeito kosher de abater, certo? Não pode só cortar o pescoço inteiro. Você tem que cortar apenas uma certa parte e então deixar o sangue sair, deixar o sangue escorrer. O sangue é proibido para nosso consumo. E nós temos que recitar o nome de Deus e agradecer ao Criador. E então precisamos processá-la. Então essa carne, você vai se surpreender, certo? Do ponto de vista médico, né, uma carne que é halal, que é processada de forma halal, essa carne é muito mais fresca, é mais saborosa e é mais saudável. Uau! Não só isso, eu diria que algo semelhante está no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Devemos recitar o nome de Deus e seguir esse processo. Não podemos comer carne de porco. Então, o que eu diria é que carne halal ou a alimentação halal está presente no Antigo Testamento. Não só isso, certo? Se você olhar para Jesus, que a paz esteja com ele, eu posso dizer, e as pessoas ficariam surpresas, Jesus só comia carne halal. Por que eu diria isso? Porque há uma passagem na Bíblia, Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, capítulo 5, versículo 17, em que Jesus disse: "Eu não vim para destruir a lei ou os profetas, eu vim para cumprir todos eles. Quem retirar até uma pequena parte da lei, como as do Antigo Testamento, como não comer carne de porco e seguir o halal, será o menor no reino. Mas qualquer um que cumprir a lei, todas as leis do Antigo Testamento, incluindo o halal, essa pessoa será grande no reino." Então eu diria que todo profeta veio para comer carne halal, que é análoga a kosher, e isso é bom para o corpo, é mais saboroso, é mais saudável. No final das contas, quando consumimos apenas alimentos halal e seguimos o caminho halal, isso vai agradar ao Criador. Eu sou. Este é o chamado muçulmano para oração feito 5 vezes ao dia antes de rezar. Allah é o maior, Allah é o maior. La ilaha illallah. Não há outro Deus além de Allah. La ilaha illallah. Não há outro Deus além de Allah. Alhamdulillah. Eu testemunho. Muhammad é o mensageiro de Allah. Alhamdulillah. Eu testemunho. Muhammad é o mensageiro de Allah. Venha para a oração. Alhamdulillah, venha para a oração. Venha para o sucesso. Alhamdulillah.
venha para o sucesso. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Akbar Allah é o maior. Allah é o maior. Akbar Allahu Akbar. Não há outro Deus além do único Deus, Allah. Certo. Então, o plano é o seguinte, ok? Como vocês podem ver, algo especial está chegando para todos vocês. Tudo bem, certo? Esses são presentes especiais. Em segundo lugar, em cerca de 9 minutos, fazemos a segunda oração. Oramos 5 vezes e a segunda será lá em cima. E todos vocês estão convidados a ir lá, sentar-se e observar a oração. Mas ainda temos tempo para talvez 1 ou 2 perguntas, se vocês quiserem. E mesmo depois que a oração terminar, ainda podemos voltar. Eu estarei aqui. Outros estarão aqui. Se quiserem voltar e perguntar, fiquem à vontade. Temos uma pergunta. Sim, outra pessoa, pode falar. Sim, minha pergunta é: você acredita na crucificação de Jesus e que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Ok, muito bom. Então, a pergunta... Ok, espero que todos vocês ouçam essa pergunta realmente importante. A pergunta é: você acredita na crucificação de Jesus e você acredita que ele morreu na cruz pelos pecados da humanidade? Talvez? Correto? Ok, tudo bem. Então, uma resposta rápida para isso é não. Posso te dar uma referência do Alcorão. Capítulo 4, versículo 157 diz que eles dizem ou se gabam de que mataram Jesus, filho de Maria, o Messias. Eles não o mataram nem o crucificaram, tudo bem? Apenas lhes pareceu assim, Deus elevou Jesus para si. Então, de acordo com o Alcorão, Jesus não morreu na cruz, ele não morreu de forma alguma, mas Deus o elevou vivo. Sim. Porque você sabe, Jesus é um mensageiro de Deus. Ele estava orando a Deus e Deus o ajudou. Isso foi um milagre, Deus o elevou. Agora, uma pergunta muito boa é, ok, então a morte de Jesus, de acordo com o cristianismo, é um caminho para a salvação? Então, de acordo com o Islã, o caminho para a salvação é baseado na responsabilidade pessoal. Suponha, só para argumentar, que segundo os muçulmanos, mesmo que Jesus tenha morrido, isso não garantiria salvação para ninguém, conforme afirmamos. Porque uma pessoa inocente não pode ou não deve ser responsabilizada pelos pecados dos culpados. Por exemplo, se eu ultrapassar o limite de velocidade, eu é que devo ser responsabilizado. Ou eu devo me arrepender ou devo pedir perdão. Eu deveria ter uma boa desculpa, certo? Se eu estiver diante do juiz. Então nós dizemos que Jesus não morreu e que o arrependimento direto ao Criador é o caminho para o perdão. E eu vou te dar 1 ou 2 exemplos rápidos. Tudo bem. Se você olhar no Antigo Testamento, no relato sobre o povo de Nínive, eles cometeram o pecado, se rebelaram contra Deus e depois pediram o perdão de Deus. Eles não derramaram sangue de nenhum animal ou de nenhum ser humano e Deus os perdoou. Então, até mesmo pelo Antigo Testamento, podemos saber que existe perdão sem a necessidade de matar qualquer animal ou qualquer pessoa. Mesmo no Novo Testamento, o que posso dizer é, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. Uma pessoa veio até Jesus e lhe fez a seguinte pergunta: ó bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Então Jesus, antes de tudo, corrigiu a pessoa e disse: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E então Jesus disse: veja só, a pessoa perguntava diretamente, como vou para o paraíso? E Jesus continuou, ele disse, se você quer ir para o paraíso ou ter a vida eterna, obedeça aos mandamentos. A pessoa perguntou, ok, quais mandamentos? E então Jesus disse, você não conhece os mandamentos antigos? E ele estava se referindo aos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz, você não deve ter nenhum outro Deus além de mim. Isso significa acreditar em um só Deus. E o restante dos mandamentos fala sobre praticar boas ações, significa respeitar seus pais, não blasfemar em nome de Deus. Não matar, não enganar, certo? Não mentir, seja bom com seus vizinhos. Então Jesus falou sobre as ações e também sobre a crença. Então, uma pergunta direta, como alcançar a salvação? Jesus mencionou ter a crença correta e praticar boas ações. É isso que o Islã diz. E esse é o conceito de salvação. No Antigo Testamento, segundo Jesus, e depois novamente, transmitido pelo Criador, Deus por meio de Maomé, que a paz esteja com ele, a toda a humanidade.
Arrependa-se diante do Criador, que é onisciente, todo perdoador e mais amoroso e misericordioso que qualquer mãe ou pai. É isso que o Islã diz. Sim, boa pergunta. Temos mais uma pergunta. Você conseguiu fazer perguntas? Ok, então ela pode. Ok, depois do jovem, eu realmente quero ouvir ela. Sim. Olá, pessoal. Meu nome é Sahidullah. E eu tenho... Salam alaikum. Eu tenho uma pergunta rápida. Então, minha pergunta é: o que o Islã diz sobre Jesus? Uau, pergunta muito boa, né? Vamos começar agora a palestra número 2. Ok, bem rapidamente, o que o Islã diz sobre Jesus? Olha, essa pergunta é muito comum em muitos lugares. Eu tenho um acrônimo simples para isso. E o acrônimo é Jesus, certo? Então, o J significa que Jesus, de acordo com o Islã, foi apenas um mensageiro. Ele é um profeta, ele é apenas um mensageiro, certo? Então, esse é o J. O E significa que ele foi capacitado por Deus para fazer os milagres. O Alcorão diz isso, capítulo 3, versículo 49, a Bíblia diz que Jesus está dizendo em João, capítulo 5, versículo 30, eu por mim mesmo não posso fazer nada, o que eu ouço, eu julgo, meu julgamento é verdadeiro. Eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade de Deus que me enviou. Então, o poder de Jesus foi dado pelo Criador, certo? Ges. S significa que a única mensagem de Jesus era convidar as pessoas para Deus. Como mencionei no Alcorão, também na Bíblia, Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesus disse, o primeiro e maior mandamento é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. E Jesus, o U, significa que, de acordo com o Islã, ele foi elevado por Deus. Ele não foi morto, ele não foi crucificado. E Jesus, certo? O S significa a segunda vinda de Jesus. Nós dizemos que ele vai voltar na segunda vinda. Então ele vai lutar contra o anticristo e vai se casar. Ele terá filhos. Ele fará a peregrinação muçulmana. E ele vai viver como um muçulmano, do mesmo jeito que foi na primeira vinda. É isso que o Islã diz. Jovem, ótima pergunta aí em cima. Uma grande salva de palmas para ele. Isso mesmo. Deixando o melhor para o final. Não sei quanto a isso. Primeiro, agradeço por este evento de portas abertas hoje. Minha dúvida, talvez por ignorância, é porque a maioria das mulheres está com a cabeça coberta. Não sei se isso é cultural ou religioso. Se puder explicar... Muito bom. Como pode ver, a maioria são mulheres muçulmanas, mashallah, cobrindo a cabeça. Não é cultural, é religioso. Sim, há duas passagens no Alcorão, capítulo 24, versículo 31 e capítulo 33, versículo 59, que obrigam as mulheres a usarem o hijab. Resumindo, existe um conceito de código de vestimenta no Islã. Isso significa que nós, nossos corpos, por uma questão de modéstia e castidade, devemos cobrir nossos corpos, e todos nós fazemos isso de qualquer forma, certo? Tanto homens quanto mulheres. Ao sairmos ou em casa, cobrimos de algum modo. Nas escolas há códigos de vestimenta. No Islã, o código é a modéstia. E a modéstia não se limita apenas às mulheres. Eu, como homem, também preciso cobrir certas partes do corpo. Não posso usar roupas apertadas, roupas transparentes, certo? Tenho que cobrir certas partes. E a modéstia não é apenas sobre nossos corpos. O que cobrimos não se trata só de roupas, mas também da modéstia dos olhos. Eu não posso olhar, encarar e cobiçar as pessoas. É sobre a modéstia da língua, né? A modéstia dos ouvidos. É um conceito holístico. Mas a modéstia não se limita apenas ao Alcorão, como sabemos. Mesmo nas escrituras judaicas, as mulheres judias, especialmente depois que se casam, precisam se cobrir. E as escrituras cristãs? De acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, especialmente as mulheres cristãs, quando vão à igreja, não podem mostrar o cabelo, elas têm que se cobrir. Então também existe o conceito de hijab na Bíblia. Nossas irmãs muçulmanas se cobrem para agradar ao Criador e obedecer aos mandamentos. E também, certo, você sabe, o Islã quer que nossas mulheres sejam respeitadas como seres humanos, como iguais, que sejam honradas e não objetificadas. Elas devem ser respeitadas como seres humanos completos, 100% humanos. E se uma sociedade seguir o conceito de modéstia, haverá muito respeito, haverá muita igualdade, haverá castidade, e a sociedade será a melhor de todas as sociedades. Por isso as mulheres se cobrem e os homens também devem se cobrir.
Obrigado a todos por terem vindo hoje. Após a oração, continuarei aqui. Nós estaremos aqui também. Se quiser voltar, podemos conversar individualmente.